Bem, nosso estudo de hoje está na carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 12. Paulo fala o seguinte: Vós, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, revesti-vos de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Emmanuel vem comentar na lição 89 do livro Vinha de Luz, na intimidade do ser. Indubitavelmente não basta apreciar os sentimentos sublimes que o cristianismo inspira. É indispensável revertirmos-nos deles. O apóstolo não se refere a raciocínios, ele fala de profundidades. O problema não é de pura celebração, é de intimidade do ser. Alguém que possua o roteiro certo do caminho a seguir entre multidões que o desconhecem, é naturalmente eleito para administrar a orientação. Detendo tão copiosa bagagem de conhecimento acerca da eternidade, o cristão legítimo é a pessoa indicada a proteger os interesses espirituais de seus irmãos na jornada evolutiva. No entanto, é preciso encarecer o testemunho que não se limita à fraseologia brilhante. Imprescindível é que estejamos revestidos de entranhas de misericórdia para enfrentarmos com êxito os perigos crescentes do caminho. O mal, para ceder terreno, compreende apenas a linguagem do verdadeiro bem. O orgulho, a fim de renunciar aos seus propósitos infelizes, não entende senão a humildade. Sem espírito fraternal é impossível quebrar o escuro estilete do egoísmo. É necessário dilatar sempre as reservas de sentimento superior, de modo a avançarmos vitoriosamente na senda da ascensão. E os espiritistas sinceros encontrarão um luminoso estímulo nas palavras de Paulo. Alguns companheiros, por certo, observarão em nossa lembrança mero problema de fé religiosa, segundo o seu modo de entender. Todavia, entre fazer psiquismo por alguns dias e solucionar questões para a vida eterna, há sempre considerável diferença. Gente, a verdade é que é muito difícil, né, a gente chegar ao ponto de você ter algumas experiências espirituais e não poder provar para as outras pessoas, demonstrar para as outras pessoas o que você está sentindo, o que você está vendo, porque cada um, né, tem o seu livre-arbítrio, tem o seu direito de escolher, né, aquilo que quer, e se agarra numa determinada corrente de fé, né, e muitas das vezes, né, nem baseado em experiência pessoal, mas baseado em teorias prontas, né, e a pessoa acaba se arvorando, achando que ela é a dona exclusiva da verdade, né? E ele vem falar para a gente aqui, ó, que a gente às vezes fica desestimulado, mas é indispensável que a gente venha se revestir dos sentimentos sublimes que o cristianismo inspira. Então o que acontece? Todo mundo que chega ao ponto de trazer o Cristo realmente para dentro do coração vai sofrer discriminação, né? As pessoas querem escravizar você ao ponto de vista dela, a maneira dela interpretar, a maneira como ela vê Deus, a maneira como a religião ensinou, né? E ele vem falar aqui pra gente, ó, não basta apreciar esses sentimentos, a gente tem que trazer para dentro da gente. Olha, não está falando em nenhum momento de raciocínio, acho que a parte intelectual está acontecendo o tempo todo com os estudos, está falando de profundidade. Fala também, ó, o problema também não é de pura cerebração, é de intimidade do ser mesmo, né? Porque o que ele está querendo dizer, né? Até dentro desse exemplo que eu usei aqui inicialmente, falei, poxa, a pessoa, por ter diferença de religião com você, às vezes não está aceitando a sua maneira, ou então fica o tempo todo parece com palavras prontas, com pedras na mão, uma pedra na mão em forma de palavra, né? Quando você começa a falar, ela, por achar que a sua religião ela não é correta, ela te interrompe e quer colocar o ponto de vista dela. E a gente, qual é a postura que a gente faz? A gente se cala, mas tem que pensar nesse momento, né? Se a gente tiver revestido mesmo do sentimento cristão, a gente dá tempo ao tempo, deixa aquela coisa acontecer, não saia de nós nenhum sentimento, né, negativo nesse momento. Fica apenas aquele, já que eu não posso ajudar com palavras e com atos, eu vou ajudar com o meu pensamento, né? Então ele bota aqui, ó, olha só que coisa interessante que ele fala para ele. Ó, alguém que já possui o roteiro certo do caminho a seguir, entre multidões que o desconhecem, é naturalmente eleito para administrar a orientação. Então, naturalmente, né, isso aí o André Luiz fala que quando o servidor está pronto, o serviço aparece.
E depois ele fala, detendo tão copiosa bagagem de conhecimento acerca da eternidade, a gente acaba sendo, de certa maneira, indicado a proteger interesses espirituais dos seus irmãos de jornada evolutiva. Mas, no entanto, é preciso encarecer o testemunho, que não se limita à fraseologia brilhante, não é só a fraseologia, é sentimento. Né? Então, a gente sabe que não vai ser mar de rosas, não vai ser mar de rosas, mas quando a gente for contrariado, quando a gente for de alguma maneira desprezado, provocado, né, é que a gente vai conseguir poder fazer a análise se o nosso sentimento é realmente cristão ou não. Porque nessas horas o sentimento humano ainda vem, né, a ingratidão, tal. Então o que acontece? A gente tem que aprender a driblar esses sentimentos e trazer o sentimento cristão para a gente. Ó. É imprescindível que estejamos revestidos de entranhas de misericórdia, de compreensão, né, para enfrentarmos com êxito os perigos crescentes do caminho. Né? Então ele fala aqui para a gente, ó, o que a doutrina espírita está trazendo para a gente o tempo todo, né? Mal só se combate com bem. A gente tem que colocar isso na cabeça. Mal, para ceder terreno, compreende apenas a linguagem do bem. O orgulho também, para modificar, é só em contato com a humildade e assistindo a lei de causa e efeito, né? O que as pessoas que são mais humildes atraem para elas. Sem espírito fraternal é impossível quebrar o escuro estilete do egoísmo. Quanto mais a gente se entrega aos trabalhos coletivos, mais a gente está deixando o egoísmo de lado. Então ele chama atenção, né? É necessário dilatar sempre as reservas do sentimento superior, de modo a avançarmos vitoriosamente na senda da ascensão. Aí você vai falar assim, o que é o sentimento superior? E a gente vai aqui afirmar sem nenhum, sem titubear. Sentimento superior num mundo como o nosso é quando a gente chega ao ponto de estar sendo muito provocado, muito desprezado, às vezes até humilhado, e você ainda consegue sentir o amor por aquelas pessoas que estão despertando esse sentimento, fazendo isso com você. Né? Não tem jeito, é o que Jesus fez, né, de virar no momento supremo, falar para o Pai, ó, perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo. É o olhar de amor que o Gandhi teve com uma pessoa que disparou um tiro que acabou tirando a sua própria vida. Então esses espíritos, né, eles vão mostrando para a gente, ó, esse é o sentimento que a gente deve ter na Terra. E esse sentimento não é para qualquer um. Não. Esse sentimento você tem que ter muito preparo mesmo, porque o nosso instinto, nossa reação inicial acaba sendo sempre de revide, de defesa. Não é essa definitivamente. O que normalmente vai acontecer com a gente é que a gente vai ter uma reação, né, de lamentar aquela postura e ficar às vezes magoado também com quem está tendo aquela postura com a gente. Mas eu me lembro recentemente, a gente estudando um livro chamado Libertação, escrito por André Luiz, e uma cena que emocionou demais a gente. Se eu não me engano, no 3º capítulo do livro, André Luiz, ele tem um contato com aquela que foi a mãe de um espírito que hoje, naquele momento do livro, né, estava, vamos botar assim, chefiando uma região de muito sofrimento. Essas regiões têm sempre os seus tiranos e seus autoritários, né? Ele era um desses espíritos que estava lá do outro lado provocando sofrimento nas pessoas. E a mãe simplesmente falou assim, ó, olha, para vocês ele pode ser um monstro, mas para mim, para o meu coração de mãe, ele vai ser sempre o meu filho, que eu vou ter sempre a esperança de um dia estar resgatando e de estar ajudando. Então olha só, o que ele vem falar aqui para a gente, né, nesse momento, é se revestir de misericórdia, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, trazer esse sentimento para dentro da gente, é a gente compreender que aqui na Terra os espíritos somos rebeldes, não tem jeito, somos ingratos sim, mas aqueles que chegaram lá na frente tiveram a misericórdia, a paciência de outros que nos antecederam e por isso estão lá. Então a partir de agora nós é que temos que começar a fazer a nossa parte também, né, de conseguir tolerar esses desafios e ao mesmo tempo fazer diferença na vida de algumas pessoas. Que
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.